Implantar ou atualizar o controle do ativo imobilizado. É importante estar claro quais são os objetivos desse controle patrimonial. Será apenas o controle físico dos bens ou também o controle físico monetário? É importante estar atento que o planejamento é fundamental para o sucesso. Uma vez definido ou planejado de forma incorreta, ou deixando de lado algumas etapas, o risco desse projeto vir a não dar certo é grande. Um outro detalhe importante é saber se, independente de ser feito inventário ou inventário e avaliação, se todo esse trabalho, todo esse levantamento será ajustado à contabilidade. Um outro ponto importante é com relação aos ativos que farão parte desse projeto. Serão todos os bens que existem na empresa ou apenas os bens com grande valor monetário? O CPC 27 é muito claro quando define o corte com relação a valores. No CPC 27 é definido que bens acima de R$ 1.200 não podem ser deixados de ser tratados como ativo imobilizado. O CPC 27 determina que superior a R$ 1.200 devem obrigatoriamente fazer parte do ativo imobilizado. Um outro ponto é com relação às unidades que serão levantadas. Quando falamos unidades, são as unidades físicas da empresa, filiais, outros CNPJs, outras plantas. É importante que todo esse desenho, todo esse planejamento contemple essas unidades. Isso porque, uma vez que a empresa opte em fazer o ajuste contábil, unidade alguma pode ficar de fora. Muitas empresas, buscando reduzir custos e despesas, optam em colocar uma equipe própria para realizar o projeto patrimonial. Muitas vezes, profissionais que nunca vivenciaram situação semelhante ou fizeram uma única vez. O risco desse projeto ser deixado de lado ou mesmo concretizado sem a credibilidade devida é grande. Isso porque, com certeza, ocorrerão processos em que a equipe irá se deparar com obstáculos e, caso não haja experiência e vivência em outros projetos, não saberão a forma correta de resolver, de solucionar tal situação. Quando se contrata uma empresa especializada em gestão patrimonial, com uma equipe de profissionais qualificados, a situação é totalmente diferente. Profissionais que já vivenciaram situações semelhantes e muitas vezes até mais complexas em outras empresas e saberão conduzir da melhor forma possível quais informações serão catalogadas em todo o processo. É importante que a empresa defina as informações que tem por interesse receber e a equipe que irá realizar, tendo experiência em projetos patrimoniais, ajuste com as informações normais utilizadas no mercado. E é importante que, para enriquecer todo esse projeto, adicionar a cada item fotos digitalizadas com certeza fará toda a diferença no projeto. Com relação às placas de inventário, esse acaba sendo um detalhe importante que empresas buscando reduzir custos deixam passar e muitas vezes compromete a precisão do projeto. Quando falamos em placas de ativo imobilizado, é importante saber o tipo de ativo que será inventariado. Serão móveis e utensílios, máquinas, onde esses bens estão alocados, expostos ao tempo, a altas temperaturas. Tudo isso é importante estar claro para poder definir o tipo de placa. Se serão placas de alumínio flexível, placas plásticas ou mesmo placas em aço inox,
que tem uma durabilidade muito maior e também um custo um pouco mais alto e deve ser utilizada somente se houver a necessidade. Outro ponto importante com relação às placas é a tecnologia que será utilizada. A empresa usa ou tem intenção de utilizar a tecnologia RFID? Caso seja de interesse, as placas de RFID são uma tecnologia totalmente diferenciadas e devem ser produzidas parte para bens metais e parte para bens não metais. Há também as placas com QR Code e o código de barras. São as mais comuns utilizadas no mercado. E para concluir a questão das placas, um ponto importante é o volume de placas a ser produzido. Muitas vezes as empresas, sem saber a quantidade exata de ativos, compram uma quantidade limitada de placas. Esse erro sua empresa não pode cometer. O ideal, em razão das placas terem um valor insignificante diante do projeto, é comprar uma quantidade bem superior ao número de ativos. Isso porque, no decorrer do projeto, não podemos deixar faltar placas. Caso isso ocorra, o processo deverá ser paralisado e aguardar a confecção de novas placas. Isso pode levar dias e semanas. E durante essa paralisação, poderá ocorrer movimentação de ativos, onde se perde a precisão de todo esse processo de inventário. Bens em poder de terceiros ou bens de terceiros em nosso poder. É importante saber diferenciar essa situação e saber também definir se existem ativos em poder de terceiros, clientes, parceiros, funcionários ou fornecedores. Isso é muito comum. E caso esses bens tenham uma representatividade monetária, ou seja, tenham um valor alto, é fundamental que esses ativos sejam inventariados, sejam validados. Caso contrário, a evidenciação desses bens pode ser feita por meio da circularização, um procedimento aceito pelas principais auditorias, que é muito comum utilizado, desde que de forma padronizada. Quando o inventário é feito dentro da empresa, é importante que tenham colaboradores profissionais que conheçam todo o histórico dos ativos e saibam diferenciar caso um bem que esteja na planta da empresa não seja de sua propriedade, evitando com isso o emplaquetamento e o inventário desse bem como se fosse da empresa. Ao final do projeto, quando for feitos os ajustes contábeis, esse bem não será considerado nesses ajustes. A conciliação físico-contábil. Esse processo, quando o inventário é realizado pela equipe própria, acaba sendo deixado de lado sem sequer ser percebido. A conciliação é fundamental no processo de inventário e avaliação patrimonial. A conciliação consiste em cruzar as informações que a empresa detinha antes do inventário, seja essa informação contábil ou extracontábil, com as informações catalogadas no levantamento físico. Dessa forma é possível identificar quais bens ficaram de fora. Isso é importante para evitar que bens de grande valor sejam esquecidos ou mesmo estejam em outra localidade e não foram evidenciados no levantamento físico, entretanto, fazem parte do patrimônio da empresa. Por meio da conciliação, é facilmente identificável situações como essa, e o processo de conciliação não pode ser deixado de lado no projeto completo de inventário e avaliação patrimonial. Após o processo de conciliação, é fundamental realizar o saneamento. E o saneamento deve ser realizado pela equipe que conduziu o projeto de levantamento físico, juntamente com profissionais da empresa, profissionais que conhecem a empresa, para identificar os principais ativos que ficaram de fora, como sobras físicas e sobras contábeis, e validar se realmente os mesmos não existem mais, são sobras contábeis, e também os bens que foram identificados no levantamento físico e não constavam na contabilidade. Os mesmos são ativos da empresa. Realizar a valorização dos ativos é importante, mesmo que a empresa não tenha a intenção de fazer o ajuste contábil desses valores. Isso porque
Em razão da depreciação que ocorre mensalmente, o valor do patrimônio da empresa acaba se distorcendo diante da realidade. Por meio de um processo de avaliação patrimonial, apurando-se o valor justo é o valor obtido por meio de pesquisa de mercado, onde fazemos o levantamento de bens com as mesmas características dos bens inventariados e aplicamos nesse ativo a depreciação técnica. Dessa forma, obtém-se então o valor justo de mercado e tenha certeza que será diferente do valor contábil. Em empresas que detêm ativos com vários anos, com certeza o valor contábil está próximo a zero. Diante da avaliação patrimonial, a empresa poderá ter a ideia de fato de qual o valor justo desses bens. A avaliação da vida útil é muito utilizada para a definição de novas taxas de depreciação. Esse é um conceito que vem sendo cada vez mais assumido no mercado. A depreciação determinada pela Receita Federal em instruções normativas deve ser utilizada exclusivamente para definir a depreciação fiscal e a mesma ser utilizada na apuração do imposto de renda e da contribuição social. Quando falamos na tomada de decisão, na apuração dos valores, na formação dos custos de produtos e serviços, é fundamental utilizar a depreciação por meio da vida útil. E essa é obtida fazendo-se pesquisas em manuais de produto ou mesmo em tabelas de órgãos técnicos, como a ABNT e o IBAP, que definem a vida útil de ativos, e a vida útil remanescente é apurada por meio dessas tabelas, além de uma classificação que nossa equipe fará em cada um dos ativos com seu estado de conservação. Isso é fundamental para definir a vida útil remanescente de cada um dos ativos e, dessa forma, a sua empresa redefinir os números da depreciação. Um outro item importante com relação à avaliação patrimonial é o teste de recuperabilidade, o teste de impairment. Isso é fundamental para empresas que são tributadas pelo lucro real e também empresas que são auditadas. Isso porque a Lei 6.404/76 determina que, caso haja alterações relevantes no mercado, na continuidade dos produtos, mudanças tecnológicas, variações cambiais ou outras mudanças que possam comprometer o valor dos bens, a empresa realize o teste de recuperabilidade dos ativos. O que é esse teste? Esse teste tem por objetivo fazer a avaliação por dois critérios: a avaliação do valor justo de mercado ou a avaliação do valor em uso. Por meio desses dois critérios de avaliação, o maior dos dois chamamos de valor recuperável do ativo. E esse valor recuperável deve ser comparado ao valor líquido contábil. Caso o valor líquido contábil esteja superior ao valor recuperável, será então necessário que sua empresa realize o ajuste de impairment. Do contrário, nada deverá ser feito. Mas todo esse cálculo deverá ser apresentado a empresas de auditoria para mostrar que a empresa está reportando no balanço patrimonial informações consistentes. Uma observação importante na questão do ajuste de impairment. É importante ficar atento que essa despesa contabilizada no resultado da empresa é indedutível para fins de imposto de renda. Há muitas empresas que acabam se beneficiando de forma incorreta do ajuste de impairment. O mesmo é indedutível. Ao final de todo esse processo, tanto do levantamento patrimonial, do inventário, da conciliação e após isso, a avaliação patrimonial, é importante que, de posse de todas essas informações, do laudo do inventário e avaliação, do relatório analítico item a item, das fotos digitalizadas, que a empresa consolide essas informações e possa então colocar em prática os ajustes contábeis. Os ajustes têm por objetivo deixar os números apurados no controle patrimonial de acordo com os números da contabilidade. E finalizando o processo, é importante que a empresa contratada para realizar todo esse processo de inventário e avaliação patrimonial dê o devido suporte tanto à contabilidade, controladoria, como também
a auditoria, caso a empresa seja auditada, demonstrando e esclarecendo as informações contidas nos laudos e nos relatórios, os critérios utilizados e as inconsistências identificadas. Isso para que a empresa possa fazer uma revisão de seus procedimentos e conduzir da melhor forma possível. A AXS Consultoria Empresarial está há mais de 10 anos realizando projetos de inventário e avaliação patrimonial para empresas em todo o território nacional, empresas do segmento de serviços industrial e comercial, independente do volume de ativos. Nossos trabalhos são realizados por meio de ferramentas tecnológicas, aplicativos e software. E buscamos atender normas técnicas da ABNT, do IBAP e também a legislação contábil por meio do CPC 01 e do CPC 27, além da legislação 6.404 e 11.63807. AXS Consultoria Empresarial.